Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo e aqui eu vou falar com vocês sobre buscar exemplos mais realistas. A psicologia financeira ressalta uma parte que eu acredito que é imprescindível a gente ter nos dias de hoje, contexto de questões reais e questões irreais. Então, buscar a realidade no contexto de vida. Você sabia que modelos irreais no quesito financeiro pode prejudicar a sua vida? Pois é, o contexto da irrealidade ela é muito frequente, porque a todo tempo que a gente vive hoje, você e eu somos bombardeados de informações que nos levam a pensar de forma imediata, ganhos rápidos, lucros altos, de uma forma muito simples, de uma forma irrealista. E prejudicar no sentido psicológico também, porque aqui a gente entra numa questão de frustração. Quando você não tem aquilo que você espera, aquilo que foi prometido, isso gera uma frustração. Isso pode ser algo muito negativo, dependendo da situação, do caso. E pode acabar sendo até tema para a pessoa se tratar depois também. Então aqui a gente pode começar compreendendo o conceito sobre histórias reais que aconteceram. Por exemplo, de pessoas que ganharam na Mega Sena. É um exemplo muito realista hoje a gente compreender que uma pessoa, entre milhões, ganhou tantos mil reais e dali ela fez o que ela queria da vida. E até dentro desses contextos, a gente vê que pela capacitação da pessoa, parte da vida dela só muda por um momento, não muda por completo. Porque a associação está diretamente ligada à cabeça que ela tem, não ao bem material que ela ganhou. E é por isso que a irrealidade nem funciona para muitas pessoas também. No contexto de ter uma oportunidade fora do comum. Porque num exemplo como esse, diversas pessoas já foram no noticiário, apareceram em jornais com notícias de que voltaram ao seu patamar de vida anterior e outras até pior, devido ao excesso de consumo e a forma de lidar com aquela situação. Então o trabalho ele começa aqui para depois aqui no bolso. E esse livro ele traz esse tema de uma forma bem reflexiva, que é interessante dizer entre exemplos práticos e exemplos teóricos. E esses conceitos teóricos e muitas aplicações surreais que somos bombardeados de hoje, ela além de gerar essa questão de frustração, ela tira o foco, desvia a gente do caminho correto, da forma certa de lidar com muitas situações. E é isso que puxa a gente para trás, que pega no nosso pé na hora de ter um planejamento assertivo. Ah, mas eu vou investir pouco. Ah, mas esse rendimento ele é muito baixo. Ah, mas eu não tenho dinheiro para começar agora. Tudo isso são falas da própria pessoa que às vezes não está no momento de pivotar, de virar a sua forma de pensar, a sua mentalidade, seu preparo psicológico. E para mudar isso, é muito importante que a gente tenha um outro ponto já comentado aqui em outros vídeos também, que é a questão do network. Então, a gente já falou um vídeo aqui falando sobre o network. Se você não assistiu ainda, clica aqui para assistir. Que a importância dele em ajudar a gente, auxiliar a gente a desenvolver uma rede, conhecer a nossa própria rede também. É importante a gente ver e ter bem claro com a gente de exemplos reais. Então, aquele cara que deu certo no seu círculo de amigos, no seu círculo de pessoas, você vê que é uma pessoa bem sucedida, que progrediu financeiramente também, é um exemplo realista a se seguir, a compreender e entender o que ele fez para chegar naquilo e entender o que você pode aprender com isso e trazer para a sua realidade, para a sua vida. Porque pessoas aprendem com pessoas e pessoas que já deram sucesso passaram pela prática. E essa questão da prática é diretamente relacionada ao termo de ser realista. E olhando pela concepção de investimentos também, vamos lá, aquele cara, aquela pessoa que pensa, pô, vou tirar 10% ao ano em renda fixa, pessoa com perfil conservador, pô, vou tirar só tantos por cento em renda fixa, investir dá muito pouco dinheiro, seria melhor eu usar agora esse dinheiro, depois eu começo? Isso eu acredito que seria uma grande forma de subestimar sua capacidade de construir patrimônio ao longo do tempo, que é uma autossabotagem tirar a pedrinha que você está construindo para o seu castelo lá na frente. Então, se você quer construir um patrimônio, ele deriva de hábitos que você vai executar nesse momento. E se autossabotar não vai te levar a lugar nenhum. E agora, partindo do pressuposto de histórias que deram certo, né? de casos que foram bem-sucedidos na prática. Então, a gente conhece aqui um dos maiores exemplos na parte de investimento, que você já deve ter ouvido falar, como Warren Buffett, um dos maiores investidores da década,
que, apesar de ter começado com uma idade mais avançada, ele foi uma pessoa que, na prática, mostrou para o mundo o que é ser um grande investidor, o que é, na prática, ter tantos milhões, bilhões e quase trilhões aí investidos, depois que ele se consagrou com sua empresa, por exemplo. Um outro grande exemplo prático aqui no mundo dos investimentos é o Luiz Barsi, para quem não conhece, um dos maiores investidores do Brasil, se não o maior, na Bolsa Brasileira, e que teve sua trajetória construída e sua jornada feita com muito esforço, com muita dedicação, e que prova pra gente que é um caminho que pode existir, a gente pode seguir, então, escolher seguir dessa forma também. E que é a prática, né? Então, ou seja, ele não está colhendo o resultado que ele tem hoje do nada. Ele é um cara que investiu desde pequeno, quando criança. Ele é um cara que passou por perrengues dentro da sua jornada em investimentos também. Então, investimentos não é só ter lucro. Ainda mais pelo mercado de renda variável, que o pessoal ficou a expectativa de que vai ter uma receita melhor, justamente por ver os indicadores anuais a longo prazo. Acredita ser algo mil maravilhas, muitas vezes não compreende os momentos de baixa, os momentos de saída que um investidor deve executar de forma necessária também. Muito interessante, fica aqui um tópico para outro vídeo, que é um outro livro muito bom, que muito possivelmente vamos abordar aqui também. E seguindo essa mesma lógica de exemplos, né, e sucessos realistas, para que a gente consiga se inspirar numa nova forma de ser e agir melhor, a questão do Silvio Santos é um outro caso aí que infelizmente veio a falecer, que pela sua história conseguiu fazer a compra de uma emissora de televisão que estava totalmente fragmentada pelo momento e construiu o império que é hoje dentro de um negócio em marketing, em divulgação e que tem esse nome que é hoje. Então as coisas não são do nada, as coisas não acontecem de forma surreal e o que acontece de forma surreal muitas vezes não é só a realidade. Então não é algo que você tenha que se preocupar quando foge da sua realidade, quando foge do que você pode fazer. Você pode fazer? Existem opções, quando você pode e quando você não pode fazer. E dentro das que você pode fazer, a gente já tem comprovações históricas de que são bons caminhos a se seguir. Existem bons caminhos a se seguir. Então, recapitulando aqui um pouquinho, esse trecho nos mostra que a diferença do que a gente vive para o que a gente vê, ela é muito alta, dependendo das suas expectativas e do que você acompanha. Então, estar próximo, estar ligado a casos reais nos traz total diferença na nossa forma de vida. E evolução patrimonial, em prosperidade, em crescimento, em gerar riqueza. E é isso, se você gostou desse conteúdo, compartilhe, deixe o seu gostei, se inscreva aqui no canal e acompanhe para os próximos vídeos você ter exemplos mais reais de como a gente buscar aplicar a psicologia financeira na prática.